Oi gente, olha só, na semana passada eu fiz um procedimento no rosto, postei no meu Instagram e aí um monte de gente entrou em contato comigo perguntando que procedimento era esse, o que foi que eu fiz, se doía. Inclusive a Natalina entrou em contato comigo pedindo para falar sobre esse assunto. Olha só gente, fios de ácido polilático. Eu tô aqui com o Dr. Marco Aurélio Cabral, ele que fez esse procedimento, me deixou assim, ó, linda, e vai contar pra gente como ele é feito. Muito bom dia, Bom dia, Marcela. Mais uma vez, seja um muito enorme prazer bem-vindo. participar do seu programa. Eu que fico feliz, ainda mais agora aqui, ó, de rostinho novo, arrasando. Ficou muito bom o seu resultado, Marcela. Ficou Parabéns. joia, né? A Natalina, ela entrou em contato e ficou impressionada. Ela disse, Marcela, para um pós-operatório, você estava muito bem no dia. Então, vamos explicar, Natalina, que procedimento é esse, como ele é feito e os benefícios dos fios de ácido polilático. Inicialmente, queria dizer, Marcela, que eu sempre fui muito reticente em relação ao uso de fio de sustentação, que é o que se chamam esses fios que atualmente nós utilizamos. Confesso que até uns 2 anos atrás eu não gostava de passar fio, eu ia para os congressos, não participava desses tipos de exposição e digo que de um tempo para cá eu comecei a achar que tudo que é inventado no meio da cosmetologia, que tem seus registros nos órgãos competentes, eles têm seu espaço no mercado. Então dessa época para cá, eu acho que eu comecei a me especializar um pouquinho mais na parte de cosmetologia e comecei a ficar um pouquinho fã. Feito a grande maioria dos pacientes também que começam a gostar de alguns procedimentos. E hoje o que é que eu percebo? O fio de sustentação, os que são permitidos e registrados nos órgãos que possam fazer essa capacitação, no caso do Brasil, a Anvisa, a gente começou a usar bastante o fio de sustentação de ácido polilático. É um fio ainda patenteado por uma única empresa. É um fio que tem hoje muita utilização no país todo, praticamente em todas as regiões. Hoje é um fio que a gente tem uma segurança muito grande sobre ele, porque ele é absorvido no corpo. No passado, muitos fios de ouros, fios russos, fios de todos os tipos imagináveis de materiais foram inventados. Foram utilizados em alguns pacientes e hoje deixou de ser muito utilizado porque mostrou-se alguns ineficazes e outros mostrou-se que fazem alguns malefícios para alguns pacientes. Pasme para o que eu vou lhe falar, mas toda semana vem paciente aqui no consultório, doutor, eu coloquei um fio há tanto tempo atrás, eu gostaria de retirar. Tem como retirar? Pois é, tudo depende de onde foi colocado, como foi colocado, quanto tempo e qual tipo de fio foi colocado. Então, eu sempre costumo dizer que para todo tipo de procedimento ele precisa ser bem avaliado de como a gente vai atuar nesse paciente. Mas voltando ao fio de sustentação, hoje permissivo no país e hoje em grande utilidade, que é o fio de ácido polilático, ele tem 2 efeitos principais. O primeiro dele é a sustentação. Então, no caso, vai dar aquele upzinho que todo mundo quer no rosto, é aquela elevação que pode ser feito pelo o fato dele ser tracionado. E o segundo fato é que ele é feito de uma substância 100% estimuladora de colágeno e que esse estímulo de colágeno ele faz com que ocorra o preenchimento aonde esses cones se reuniram. Então hoje, idades ideais, não é para todas as idades. Muita gente me perguntou aqui pelo inbox no Instagram, Marcela, quantos fios coloca no rosto durante o procedimento? Como ele é feito? Ele é muito invasivo? Vamos explicar então a quantidade de fios que a gente pode colocar no rosto e como que é feito o procedimento. Não tem regra de bolo, eu costumo dizer muito isso, costumo dizer que 2 mais 2 em medicina não é 4. Precisa da avaliação, precisa ser escutado a angústia do paciente, o que é que incomoda e se o fio ele tem como fazer uma melhora. Então, o mais basicão, no mínimo 2 fios para cada lado. Que foi o que eu fiz, coloquei 2 de cada lado aqui assim, nessa região aqui, né? No seu caso, foi mais para a gente fazer uma recuperação do sulco nasogeniano que, com o passar da idade, ele vai ficando pronunciado.
Então, o que é que nós fizemos? Uma Leve. leve sustentação nessa região do malar para dirimir um pouquinho esse pronunciamento do sulco nasogeniano, feito bilateralmente. Mas hoje ele é utilizado para preenchedor de malar, melhora de arco de mandíbula, suspensão de cauda de supercílio, elevação de ponta nasal, elevação de ponta de rima bucal que se encontra caído, platisma cervical que se encontra afastado, ele é usado também para sustentação. Então, eu costumo dizer que já teve colega que passar 10 fios de um lado e 10 fios do outro. Então, é necessário uma avaliação para a gente ver realmente o quantitativo e se aquele paciente tem a indicação ideal para a passagem do fio. O senhor falou uma coisa muito interessante, a durabilidade. Isso também muita gente pergunta. Tá, e esse fio, ele vai durar o resto da minha vida? Eu fiz uma vez, vou precisar fazer de novo? Então vamos explicar. Isso, muito bom. Hoje a gente tem várias formas de ácido polilático no mercado. Uma delas é o injetável. É aquele que você pode fazer várias traves de fibrose tentando fazer um efeito de sustentação, tentando fazer um efeito de lifting facial, que é nada mais nada menos do que uma tração no rosto. O fio de sustentação, ele tem esse efeito de 2 anos, mas você pode fazer formas complementares. Laser de CO2, que é uma coisa muito bacana para tratar a pele, também é estimulador de colágeno. Preenchimento com ácido hialurônico, que ele também é estimulador de colágeno, ele é preenchedor. Então você pode associar o uso do fio a outros cosméticos, de forma que você faça um conjunto tentando objetivar a melhora desse contorno facial. O ácido polilático, que ele se encontra no fio de sustentação, ele tem uma durabilidade máxima dita pela empresa de 2 anos. Com 2 anos eu posso refazer, doutor? Pode refazer sim. Chega paciente aqui com extremos de idade, mas que tem um marca-passo, que tem um problema cardíaco. Doutor, olhe, meu filho vai casar daqui a uns dias, eu estou precisando dar uma melhora na face, eu queria dar uma melhoradazinha. Não é o caso ideal, mas é um paciente que a gente pode avaliar para discutir uma certa melhora, obviamente dentro dos limites, e esse paciente se apresentar de forma melhor no evento social que ele queira ir. Enfim, dá para sempre apresentar uma melhora com a passagem e a colocação dos fios, mas os pacientes ideais são aqueles que devem ser selecionados em consultório pela equipe médica. Meu pós-operatório foi muito tranquilo, assim, eu ficava com medo, né, de sorrir, de dormir e sair do lugar, mas como eu sou muito cuidadosa, eu não senti dor nenhuma, nem no dia que foi colocado o fio e nem durante esse processo aí. Muito bom. Geralmente nós prescrevemos analgésico simples e quando o paciente ele tem um extremo de dor, a gente associa um anti-inflamatório, é suficiente para a retirada do incômodo, que ele dura no máximo de 2 a 3 dias. É suficiente analgésico e anti-inflamatório para poder retirar esse excesso de dor, que não é todo paciente que queixa-se de dor, tá? Graças a Deus. Pouquíssimos pacientes. Em relação, muita gente fala, doutor, eu vou ficar marcada? Isso é uma pergunta porque você sai com alguns pontos de marcação, que é onde está tendo um entrave do último cone na pele. Isso solta entre 2 e 3 dias. Então, os resultados geralmente são muito bons. É um pós-procedimento muito tranquilo. E graças a Deus, Marcela, se inventou um procedimento ambulatorial que tem resultado bom, que o efeito é bom. E a gente vê sempre os pacientes muito satisfeitos. Eu sou uma delas, eu estou muito satisfeita. Que coisa e boa. Vale lembrar também que só o Dr. Marco que faz aqui, ó, que chique, tá vendo? Dr. Marco aqui arrasa aí nos fios, viu, gente? Mas hoje todo paciente, todo cirurgião plástico, todo dermatologista, a grande maioria tem capacitação para poder passar esses fios. Muito bem, ele é muito modesto. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os fios de ácido polilático, entra no site do Dr. Marco Aurélio Cabral, porque eu acho que nós tiramos todas as dúvidas. Espero hoje que sim, dos nossos Marcela, eu continuo à espectadores. disposição. Obrigada, Tá bom? doutor. Obrigado. Bom dia, a até a todos. próxima. Até a Tchau, tchau.